Oi pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. Hoje essa palavrinha que eu queria falar com vocês, até eu coloquei um título de assim, meu Deus, me ajude a entender isto. Mas eu creio que o amado Espírito Santo vai nos ajudar a entender qual é a nossa capacidade, o que Deus já colocou dentro de nós. É isso, sobre isso que eu quero falar. Existem coisas, pelo menos duas coisas que eu vou falar hoje, que você não precisa pedir para Deus, porque você já tem dentro de você. E eu quero começar lendo lá Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine. Sobre o que Deus falou para dominar? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Bom, primeiro eu queria falar sobre esse negócio de imagem e semelhança de Deus. O que significa a imagem? A imagem é que somos fisicamente parecidos com Deus. E o que significa semelhança? Significa que o nosso interior é semelhante ao interior de Deus. O que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer para você como Deus é. O que Deus é? Lendo o capítulo 1 de Gênesis, a gente percebe que Deus governa, porque ele disse: haja luz e houve luz. Isso é alguém que tem poder para governar. Também vemos que Deus fala a respeito do homem, e façamos o homem. E depois tem um outro versículo que diz lá no capítulo 2, e criou Deus o homem, né? Então aqui no capítulo 1 diz que Deus criou várias coisas. Então, duas coisas eu quero falar sobre Deus. Ele governa e ele sabe criar, ele sabe governar e ele sabe criar. E lá no versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. Então significa que tudo começou no abismo e terminou lá com o paraíso, o jardim do Éden. Então, do abismo, Deus fez várias maravilhas. Por quê? Porque ele tem poder para criar. Eu quero falar também assim: se nós somos semelhantes a Deus, dentro de nós também tem capacidade para governar e capacidade para criar. Se Deus sabe governar e sabe criar, ele também capacitou o homem para governar e também capacitou o homem para criar. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 16, que até o sol e a lua governam. Isso mesmo. Vamos ler? Eu vou ler a partir do 16 até o 18. Diz assim: e fez Deus os dois grandes luminares, né? Agora vocês vão entender que está falando sobre o sol e a lua. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Então aqui está dizendo que Deus criou o luminar maior, que é o sol, para governar o dia, e o luminar menor, que é a lua, para governar a noite. O que eu posso dizer do sol e da lua? Que eles entenderam a capacidade que Deus deu para eles. E eles até hoje desempenham o propósito para o qual foram feitos com excelência. Deus disse para o sol: tu vai governar o dia. Deus disse para a lua: tu vai governar a noite. E até hoje eles desempenham esse papel com excelência, porque eles foram ordenados por Deus. Deus disse que eles iriam fazer isso e eles fazem isso até o dia de hoje. O que Deus espera de mim e de você? Por que eu estou falando todas essas coisas? Porque Deus espera que eu e que você possamos usar esta capacidade que está dentro de nós. Porque nós temos poder para governar e temos poder para criar. Não existem situações que nós não temos poder para controlar. Porque Deus disse, olha o que ele disse no capítulo 1, versículo 26. Ele disse: o homem vai dominar sobre os peixes, vai dominar sobre as aves do céu, vai dominar sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui é a minha opinião, que quando ele falou isso, dominar sobre todo o réptil, ele já sabia com certeza
que um réptil iria enganar Eva, né? Então ele já adiantou. Se quisesse, poderia ter dominado a serpente e ela não enganaria Eva, que ele deu uma adiantada. Eu quero dar um exemplo sobre dominar peixe. Jesus Cristo lá em João, capítulo 21, no versículo 3, quero ler para vocês. Aqui fala daquela pesca maravilhosa, né? Onde os discípulos foram pescar e não apanharam nada. O que diz no versículo 3? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Então eles foram pescar, Simão Pedro foi pescar e mais outros foram com ele e não pescaram nada. Aí no versículo 6 diz assim, vou ler o 5 antes. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E versículo 6, e ele lhes disse... Jesus disse para eles, né? Aliás, vou ler de novo. Versículo 5 diz assim, disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam não. Por quê? Porque no versículo 3 diz que eles foram pescar e não pegaram nenhum peixe. Então, no versículo 6, Jesus disse, lançai a rede para a direita do barco e ali vocês vão achar peixe. Lançaram a rede, pois, e já não podiam tirar a rede porque a multidão de peixes era muito grande. E no versículo 10 e 11, olha o que diz. Diz assim, disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. O que significa essa palavra? Jesus tem domínio sobre os peixes. Jesus ordenou para os peixes irem todos para o lado direito. Essa aqui é a minha mão direita, para você vai provavelmente aparecer a esquerda, tá? Mas, ó, Jesus disse, vocês vão para o lado direito, porque ele não diz isso, mas o que está subentendido por causa de Gênesis 1:26? Porque eu domino sobre os peixes e eu já dei ordem para eles ir do lado direito para vocês pescarem. E isso é um exemplo de domínio sobre os peixes. Agora nós vamos ver um exemplo de domínio sobre o mar. Em Mateus 8, do 23 ao 27, aquela passagem que fala que Jesus acalmou a tempestade. Então, o que diz aqui nessa palavra de Mateus, capítulo 8, do 23 ao 27? Diz que Jesus ali, ele deu uma ordem, né? Para o vento e para o mar se acalmar. E no versículo 27, diz assim, e aqueles homens se maravilharam dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ventos obedecem, mar obedece, significa que Jesus Cristo tem domínio sobre o vento, sobre o mar, sobre os peixes, e essa mesma capacidade de governar e dominar, ele também nos deu. Amém? E um outro exemplo, que é o último exemplo que eu quero dar a respeito de Gênesis 1:26, que é domínio sobre as aves. Eu quero citar 1 Reis 17:6, onde Elias foi alimentado pelos corvos. Então, o que diz aqui? E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne pela noite, e ele bebia no ribeiro. Então, os corvos foram ordenados por Deus para alimentar Elias de dia e de noite, e ele bebia água, não precisava os corvos trazerem porque ele bebia do ribeiro. Então, são 3 exemplos. Então, vamos recapitular. Domínio sobre os peixes, domínio sobre o mar e domínio sobre as aves. Então, o que eu posso entender com essa palavra? Que somos capazes de governar a nossa casa, somos capazes de governar os nossos filhos, somos capazes de criar uma oportunidade de trabalho no meio dessa crise, onde vamos prosperar e vamos ser muito abençoados por Deus e ainda abençoar pessoas. Nós temos a capacidade de transformar uma crise em vitória, e essa vitória que vamos receber também vai alcançar outras pessoas. Quando Deus abriu o mar, eu quero falar algo para você agora. Quando Deus abriu o mar lá no Êxodo, que o povo dele passou pelo meio do Mar Vermelho, eles só tinham uma alternativa, seguir em frente. Porque se eles parassem na beira do mar, o exército inimigo mataria eles. Não é verdade? Então,
o que eu entendo hoje? Qual que é a nossa situação hoje? A nossa situação é parecida com a situação do Mar Vermelho. Por quê? Porque às vezes não podemos atravessar, não podemos seguir em frente porque tem um mar na nossa frente de problemas, de dificuldades e podemos nos afogar e podemos ali morrer ali. Mas Deus ordenou Moisés e disse, né, para tocar ali no mar com o cajado. Eu e você que está assistindo esse vídeo, nós temos domínio sobre este mar e nós podemos ordenar que este mar se abra. E quando o mar se abrir, nós vamos passar. Porque Deus nos capacitou para ordenar que o mar se abra. Deus também nos dá coragem, mas é você que decide se quer atravessar para o outro lado e continuar a vida de vitória que Deus tem preparada para você, ou você quer parar à beira do mar. Mas eu digo uma coisa com certeza, se você parar na beira do mar, o inimigo vai acabar com você. Então, eu quero, através dessa palavra, te aconselhar. Use aquilo que já está dentro de você. Você não precisa orar e pedir capacidade para dominar, capacidade para governar, capacidade para criar, porque tudo isso já está dentro de você. Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, enxuga as tuas lágrimas de tristeza e siga em frente, porque você tem capacidade, porque Deus te capacitou. O domínio está sobre a tua mão, o domínio está sobre a minha mão, porque o Senhor entregou para nós este domínio. Amém? Eu quero orar junto com você. Senhor amado, neste momento, ó Pai querido, eu te peço que cada um que assistiu esse vídeo coloque dentro do seu coração essa certeza da vitória, essa certeza de que vai conseguir vencer, essa certeza de que nada está perdido, Senhor amado. Senhor, eu posso pedir muitas coisas, mas eu não posso convencer, então eu quero falar contigo, meu amigo Espírito Santo. Convença essas pessoas que elas são capazes, convença que Deus deu autoridade para elas governar, para elas criar, para elas dominar sobre todo tipo de problema e sobre qualquer tipo de situação, porque o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, e no nome de Jesus somos mais do que vencedores. A Bíblia não diz que somos vencedores, a Bíblia diz que somos mais que vencedores no nome de Jesus. Então, Senhor, confirma a bênção em todo aquele, Senhor, que estava desanimado, em todo aquele que está orando agora junto comigo. Em nome de Jesus, confirma a bênção e a vitória. O que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, todo domingo eu pretendo, se Deus assim permitir, postar um vídeo novo no canal. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Tchau!